Sejam muito bem-vindos. Pode tirar, Preto, por favor, o slide para eu me apresentar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Daiane Duran, sou terapeuta integrativa, e hoje eu fiz essa aula com o intuito de ensinar para vocês como que a gente tem as nossas dores, né, do ser humano. Eu sempre falo aqui, né, que são 7 dores: a dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação, traição, troca e exclusão. Essas 7 dores, elas são formadas no ser humano do 0 aos 7 aninhos de idade. E se elas estiverem abertas, elas interferem na nossa vida enquanto elas estiverem abertas. Não importa a idade. Né? Eu trabalho nessa área de leitura corporal e criei o método VAR emocional. Esse método ele tem 3 passos. O VAR emocional é de ver as feridas, acolher e reprogramar o padrão. Por quê? Porque o intuito do meu método não é deixar as pessoas dependentes da terapia, mas que elas aprendam a cuidar delas mesmas. Então, a gente vai começar hoje a aula, né, sobre esses traços. E aí, na capa aí do slide, vou pedir ele para colocar para a gente, por favor, a imagem da capa. Na capa aí, isso. Como o tema da capa diz, né, os 5 traços de caráter. Aí vocês podem ver que tem 5 pessoas famosas aí, né? Que a gente conhece muito bem. E o que acontece? Os traços de caráter, todo ser humano tem os 5. Porém, alguns vão ter mais predominante um do que o outro. Então, para quem ainda nunca ouviu falar dos traços de caráter, o nome deles é esquizoide, oral, psico, masoque e rígido. Né? Para quem nunca ouviu falar, a gente vai aprofundar um pouco na aula. Mas aí nesse slide a gente vê 5 pessoas e cada uma delas vai ter um traço de caráter predominante. Né? O Renato Russo, ele tem o esquizoide predominante, o Jô tem o oral, o Silvio Santos o psico, a Dilma Rousseff tem o masoca e a Angelina Jolie o rígido. E não quer dizer que eles não tenham os outros, mas quando tem um traço predominante, ele fica muito evidente na nossa aparência e na nossa dinâmica. Pode acontecer do traço não ficar evidente na aparência e fica evidente na dinâmica e ele ainda assim ser o predominante da pessoa? Pode. A gente não olha só o corpo, porque o corpo é só 30% dos traços de caráter. A gente olha a dinâmica também, tá? Então guardem esses rostinhos, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre os traços de caráter. Pode tirar, por favor, a foto, que eu vou explicar um pouquinho de onde que começou. Muito bom. Então, o que acontece? Em 1920, quando teve uma mudança no trabalho de Freud. Freud estava fazendo um trabalho de psicanálise, estava pesquisando, né, os pacientes dele, e ele tinha um colega de trabalho, que era o William Hyde. E ele era um aluno, era um colega de trabalho e também era psicanalista. Aí o William Hyde percebeu que quando Freud atendia as pessoas, não era tão legal olhar só o sintoma da pessoa. Era interessante olhar a dinâmica, o comportamento e o formato do corpo das pessoas. E aí, ele percebeu que, dependendo do formato do corpo, elas vinham e traziam a mesma queixa. Ou, mesmo que sejam histórias parecidas ou diferentes, quem tinham as mesmas feridas contavam a história da mesma maneira. Porque ele percebeu que ele não tinha que prestar atenção só na história que o paciente contava, mas na maneira como ele contava. E aí, por causa desse estudo de William Hyde ele foi muito importante para a gente começar a entender os traços de caráter. Foi ele que criou a análise de caráter. O que seria o caráter, Daiane? É a forma que a pessoa se mostra e se relaciona. Então, quando a gente é criança, dos 0 a 7 aninhos, foi gravado ali até nas nossas células, na nossa medula espinhal, foram gravadas coisas ali na gente, desde a nossa concepção até a gente ter uns 6, 7 aninhos de idade, e isso foi formando o nosso caráter. E os traços de caráter, o que seria então? É uma forma que a pessoa, nossa mente e o nosso corpo, criou para poder lidar com os conflitos que iam aparecendo à medida que a gente ia crescendo. Né? Para reprimir aquelas situações conflituosas,
Foi a estratégia que a nossa mente e o nosso corpo criou para sobreviver aos conflitos ali que estavam existindo naquela fase da infância. Então, o que que é o caráter? É a junção de duas coisas que o ser humano tem, que é o temperamento e a personalidade. O temperamento está muito ligado à nossa genética, meio que a gente nasce com ele. Ele vai ter poucas mudanças à medida que a gente cresce. Já a personalidade, ela pode ser moldada, mas a junção dos dois é expressada através dos nossos traços de caráter. A gente usa os traços de caráter para expressar nosso temperamento, nossa personalidade, nossa forma de enxergar o mundo, nossa forma de agir. Então, é por isso que é muito importante a gente entender dos traços, tanto para a gente se conhecer, para a gente saber se relacionar com as pessoas da nossa família, para a gente poder fazer dinheiro, para a gente poder conseguir entender que nem sempre, às vezes as pessoas têm um problema no relacionamento ali, deseja algo do outro porque não se conhece ou não conhece o traço do companheiro ou da companheira e exige do outro algo que não vai ser tão natural para ele como é para a gente. Por isso que é importante a gente saber isso, que vai fazer uma diferença muito grande nas áreas fundamentais da nossa vida, né? Principalmente nos relacionamentos com pessoas. E aonde a gente vai, a gente se relaciona com pessoas, né? Seja no trabalho, na família. Muito bom. Então, vamos aí passar para uma foto aí do slide que eu vou pedir para colocar para gente. O terceiro quadrinho, por favor, para a gente poder aprofundar mais. Pode passar mais um. Pode passar mais um. Isso. É esse aí que eu expliquei, né? Sobre os traços de caráter. É a solução que a pessoa encontrou para reprimir aquela situação de conflito. Passa mais um slide, por favor. Pronto. Nesse slide aí, a gente percebe que do ladinho à esquerda aí vai ter uma medula espinhal, tá vendo? Que liga lá do encéfalo até a parte sacral da criança. E cada parte dessa vai estar ligada a um traço. Lá em cima, perto do cérebro, né, na parte do encéfalo, vai estar lá ligado ao esquizoide, oral, psíquico, masoca, rígido. O que que a gente percebe aí nesse quadro? Vocês estão vendo aí que tem do lado de cá uma foto da medula, do outro lado eu coloquei fotos aí de fases da criança. Todos nós passamos por toda essa fase, olha, a da gestação, aí depois tem a foto de um bebezinho chorando, né? E aí depois vai ter um bebezinho gatinhando, uma criança na fase do desfraude, e uma criança já com 6, 7 aninhos de idade, a mocinha, a rapazinha, né? E aí, o que que a gente percebe dessa foto? Eu vou fazer uma explicação baseada nessa imagem, tanto na imagem da medula espinhal, quanto de cada fase da criança. Pode tirar a imagem se não estiver me aparecendo aí, que eu vou dar uma explicação sobre isso. Nessa imagem aí, o que que acontece? Quando a gente tá na barriga da nossa mãe, até uns 6, 7 aninhos, se quiser tirar a imagem, pode tirar. Até uns 6, 7 aninhos de idade, a gente estava mielinizando a medula espinhal. O que é isso, Daiane? Imagina que a gente tem, na nossa medula espinhal, um monte de fios desencapados. E esses fios ligam o nosso encéfalo, tem um monte de fios desencapados que chega até a nossa parte íntima. Só que ele não encapa de uma vez, ele demora uns 6, 7 aninhos para ser encapado. E aí, o que que acontece? Cada fase da criança, ela passa por uma situação. Quem tiver com o microfone ligado, pode fechar, tá? Por favor. Cada fase da criança, ela passa por uma situação que vai trazer para ela um sofrimento, um risco de vida na interpretação do cérebro dela, né? Por exemplo, quando a gente está na barriga da nossa mãe, qual que é a pior coisa que pode acontecer com uma criança dentro da barriga da mãe? A criança ser rejeitada. O útero rejeitar esse bebezinho. E aí, o que que acontece? Quando o bebezinho está dentro do útero, o maior medo dele, a maior preocupação é ser rejeitado, só que ele não tem a noção do que acontece do lado de fora do universo dele, né, do útero. Então, vamos supor que a mãe, ela está muito feliz de estar grávida, está muito feliz que vai ter um filho, porém, a mãe, ela viu um acidente lá na rua com o vizinho. E aí ela pensa assim, gente, começa a ficar aflita, ela treme, alguém traz água para ela. Naturalmente, a corrente sanguínea dela já vai mudar,
já vai ficar com o útero um pouquinho mais duro, mais frio. E o bebezinho lá dentro, ele não vai entender, ah, minha mãe tá assim porque ela viu um acidente lá na rua. Ele interpreta que é com ele. Ele entende que ele está correndo risco de vida, está correndo risco daquele útero que ficou um pouco mais frio e duro, nem é muita coisa, né? Mas ele já sente isso. Ele interpreta que corre o risco de expulsar ele dali, de ser rejeitado. E aí o que que acontece? Quando essa criança sente isso, a medula espinhal não estava mandando energia para baixo, porque ela vai mielinizar para baixo. Quando o bebezinho sente isso, então, ele naturalmente, para ele não ser rejeitado, porque não tem como ele sair correndo, não tem como ele pedir ajuda, ele não tem recursos para lidar com essa dor, o que que o bebezinho faz? A mente dele e o corpinho dele, mesmo que está em formação, já naturalmente já cria mecanismo de sobrevivência. Qual que é o único mecanismo de sobrevivência que esse bebezinho vai ter? De ficar quietinho e ao invés de mandar energia para baixo, na medula espinhal, ele vai mandar para cima. E aí, ele não tem mais os espasmos dele. Então, ele fica quietinho, mandando energia para a mente, e assim, ele passa por invisível. Só que isso acontece um dia. Nada demais, não vai ser tão impactante assim para o bebezinho. O problema são 9 meses de gravidez. É claro que essa mamãe vai ficar preocupada, vai ficar aflita em algum momento, isso é natural. Então, imagine esses mini estresses durante alguns dias, durante alguns meses e que foram acumulados. Aí, na hora que a medula espinhal termina de encapar essa primeira partezinha, ela encapa com aquela informação de que tem uma feridinha da rejeição, porém, ela tem também recursos para poder lidar com a feridinha da rejeição. É como se registrasse assim lá no documento da criança. Toda vez que você se sentir rejeitado, esse é seu mecanismo de defesa. Você vai se encolher, vai mandar mais energia para sua cabeça. Lá na frente, nós vamos entender o que que acontece quando uma pessoa ela tem na dor, que atitude, que a postura que ela tem, que comportamento, e o que que acontece quando ela está com a feridinha fechada. Aí ela usa só o recurso. Todos nós, gente, mesmo que a gente tenha um traço de caráter ferido, todo mundo vai usar o recurso. Não existe isso de não usar o recurso. O que que acontece? O que pode acontecer se você tem um traço de caráter ferido, aquela energia que iria toda para o recurso vai ser dividida para ir para o recurso e ir para a ferida, para se proteger da ferida. Então, você não vai usar o seu maior potencial e talvez você nem vai se conhecer o suficiente, porque você vai ter atitudes que você acha que são suas, mas são por causa das suas dores. Tá? Nós vamos aprender isso mais pra frente. Aí depois, quando o bebezinho nasce, o esquizoide é formado na gestação até uns 14 dias de vida. Aí quando o bebezinho nasce, até por volta de 1 ano de idade, a medula espinhal agora já desceu um pouquinho, igual na imagem que eu mostrei para vocês, né? Ela desce um pouquinho e agora ela vai formar uma parte do bebezinho. Vocês podem ver que quando o bebezinho nasce, ele tem a cabecinha molinha ainda, ele não consegue ainda ficar com ela durinha, né? Então, quando tem alguns dias, ele já consegue já mexer, porque já encapou. E à medida que vai descendo, aquilo ali vai ficando registrado. E aí, de uns 15 dias de vida até 1 aninho de idade, essa criança agora, qual que é o maior perigo dela? Ficar sozinha. Porque antes ela estava dentro da barriga da mãe. Toda vez que ela sentia fome, a mãe sentia. Sentia medo, ela sentia também. Ela e a mamãe é uma coisa só. Agora, ela e a mamãe não é mais uma coisa só. Então, qual que é o mecanismo de defesa que ela tem para não morrer? Como a medula espinhal encapou um pouquinho para baixo, ela tem o recurso da boquinha. Então, ela consegue chorar e consegue rir. As mamães aí sabem, né? Quando lembram dos filhos quando eles choravam, ela reconhece um choro de mãe, um choro de fome, um choro de sono, porque é o único recurso que a criança tem. Porém, gente, as nossas feridas, elas não foram feitas da forma como as coisas aconteceram. É claro que se acontecer uma coisa traumática, vai nos ferir. Mas as nossas feridas foram feitas da forma como a gente interpretou o que aconteceu. Por exemplo, imagina uma mãe muito amorosa, que está lá dando o seu melhor para o filho. Ela está vendo o filho ali deitadinho, colocou ele no berço, e enquanto ela está de olho nele ali no carrinho, alguma coisa, ela vai no banheiro e volta. Natural, né? Ou ela vai ali esquentar uma mamadeira e volta. O tempo para o bebê é diferente para o adulto. Então, para o bebezinho, quando ele vê que a mãe estava ali e foi embora, e para ele parece uma eternidade, ele começa a se desesperar, porque ele pensa que ele ficou sozinho e ele vai morrer, porque ele foi abandonado. Ele não foi abandonado, a mãe está dando o melhor dela, ela ama o bebê.
Por isso que eu falo que a gente não está aqui para culpar os pais. É como nós, ou os bebês, né, interpretam o que aconteceu, aquilo fica registrado na nível celular mesmo. Mesmo que a gente não lembra, tá, gente? A gente não vai lembrar o que aconteceu na barriga da mãe, mas está registrado a nível celular. E aí esse bebezinho, ele começa todos os dias a ter esses mini estresses de abandono, mini estresses de abandono. Aí a mente pensa, meu Deus, se eu for abandonado, eu vou morrer. Porque se ela não sabe que eu tô com fome, se ela não sabe que eu tô com frio, se ela não sabe que eu tenho que ser limpo, né? Porque eu tô sujo, vou morrer. Qual que é o recurso? Vou chorar, vou usar a boquinha. Eu só tenho a boquinha, então eu vou usar minha boquinha. Eu vou chorar, eu vou rir, aquela risada gostosa para alguém sentir vontade de me pegar no colo, me tirar aqui do berço. Enfim, eu vou usar o recurso que eu tenho. Beleza, o cérebro interpretou essa ferida e esse recurso. Tem a feridinha do abandono e tem alguns recursos para lidar com a feridinha do abandono. Sabe quando a gente vai conversar com vó e as vó têm as receitas? Tipo, se tá com gripe, toma um chazinho disso. Tá com dor de cabeça? Toma um chazinho disso. É como se a nossa mente e o nosso corpo tivesse feito isso. Tá com abandono? Olha aqui, esses recursos aqui que eu criei para você quando você era um bebezinho, que você só tinha esse recurso. E a mente é atemporal, ela não sabe a diferença de passado, presente e futuro. Então, se deu certo quando você era um bebê, vai registrar ali para você. Depois a medula desce mais um pouquinho, aí agora a gente já consegue usar as mãozinhas. É a fase onde o bebê engatinha. Agora, o que que o bebê precisa para viver? Ele percebe que ele e a mamãe não é uma coisa só. Então, ele quer conhecer o mundo. É natural do ser humano, nessa fase, querer conhecer o mundo. E aí, o que que acontece nessa fase? Ele quer subir no armário, quer subir no sofá, quer enfiar o dedo na tomada, não é assim? E é natural que os pais peguem essa criança que não deixa, que chama de volta, que tira de cima do armário, ou às vezes até por carência da mãe. Tá vendo que o filho tá ficando tão longe, não tá mais querendo ficar tão junto, ela chama querendo ficar junto. Não importa o motivo do que os pais fazem isso. O que fica registrado na mente da criança é: eu tô sendo manipulado. Toda vez que eu quero ir para frente, eu quero conhecer alguma coisa nova, eu quero criar uma estratégia para subir no armário, quero arrumar um jeito de chegar lá no colo da vovó. A minha mãe, ou meu pai, ou quem está cuidando de mim, minha babá, seja lá quem for, me pega. Eu me sinto uma marionete, eu tenho que fazer o que eles querem. Ou o contrário, ou a criança tá ali, aquela fase gostosa, aquelas fases gracinhas, e a mãe fala assim: e pra vovó, bate palminha. A criança bate, todo mundo. "É". Aí a criança começa a perceber que as pessoas dão atenção para ela só quando ela faz o que as pessoas querem. Porque se ela não fizer, bate palminha, bate. Ah, não bateu, hein? Hoje não quer, tá bobo hoje. E essa criança começa a perceber que ela é manipulada, que ela é usada, ela se sente assim. Para os pais aí que estão vendo, não é para sentir culpa, porque é natural da fase do ser humano essa estimulação, né? De bater palminha, de falar. Mas é igual eu falei, é como a criança está interpretando as coisas, que vai ficar ali registrado na nossa medula espinhal e no nível celular, na memória do nosso inconsciente, tudo vai registrando. Ficou registrado, então, essa feridinha da manipulação e mais alguns recursos que a mente deu para o bebezinho. Por exemplo, para o bebezinho não ser manipulado, qual que é a estratégia? Ele manipular. E nem sempre manipular é algo ruim. Manipular é um dom, é uma estratégia, depende do que você usa. Por exemplo, quando você vai usar para algo positivo, por exemplo, a criança quer ir lá para o colo da avó. E a avó tá longe. Aí ela olha, tá no colo da mãe. Ela ri pro tio, porque ela sabe que quando ela chegar no tio, ela consegue chegar no colo da vovó. Entendeu? Ah, ela vai subir no armário, então ela abre a gaveta de cá para subir na outra. Ela começa a criar estratégias para chegar no objetivo dela. Então, esse é o mecanismo de defesa que a mente e o corpinho da criança criou para ela não ser manipulada, para ela se sentir livre de fazer o que ela deseja. Beleza, medula espinhal mielinizou, encapou, vamos dizer assim. Aí desce mais um pouquinho. Agora chega ali na parte dos esfíncteres. Só que o que acontece? Quando chega nessa parte, a criança agora já não é só nas mãozinhas, já desceu, ela já anda, só que ela não controla o esfíncteres. Então ela anda, ela fala, mas não controla o esfíncteres. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai fazer xixi na roupa ainda, cocô na roupa, e o adulto que está cuidando dela não sabe que ela ainda não tem como segurar o cocô ou o xixi. Inclusive, para quem tem criança nessa fase, uma dica importante para saber se realmente já mielinizou os esfíncteres, se a criança consegue ser cobrada, né, de não fazer xixi na roupa, de fazer no piniquinho, pede a criança para pular
sem colocar a mão em lugar nenhum. Se ela conseguir dar um pulo com os dois pezinhos juntos, é um sinal de que já encapou, porque normalmente a criança pula assim, né? Ela pula com um pezinho, pula com o outro, ou subiu uma escada sem segurar em lugar nenhum. Se ela não consegue, ela ainda precisa segurar, o esfíncter dela não está encapado, vamos dizer assim. Ela ainda vai fazer xixi e cocô na roupa. Então, naturalmente, os pais que têm essa informação vai evitar que essa criança passe por mais dores nessa fase. Qual que é a dor dessa fase? É se sentir humilhada. Por quê? Se ela já tá mocinha, rapazinho, já entende, já fala e já percebe que fazer xixi na cama é feio, e o adulto fala que feio, ela fez xixi na cama, fez cocô na roupa de novo, ela vai se sentir humilhada. Qual que é o mecanismo do cérebro e da mente? Da mente e do corpo? Vamos segurar o máximo possível, vamos tentar segurar. Ela até tranca o bumbumzinho para tentar segurar. Vocês vão ver até lá na frente que essas pessoas que têm essa característica do masoca forte, tem até o bumbum mesmo entrado assim para dentro, porque na época que estava fazendo, né, a formação do traço de caráter, da melanização da medula, ela tinha muito esse comportamento para evitar, mas não era possível, porque não estava encapada, ela ia fazer xixi e cocô na roupa. Então, todos os dias ela se sentia humilhada com esses micros comportamentos e, às vezes, uma punição, um castigo, riam, né? E nessa fase, ela não se sentia humilhada só pelas necessidades físicas. Se ela quisesse fazer uma declaração de amor para a mãe dela, aí riscava a parede toda, uma carta de amor. Aí a mãe chegava, você riscou minha parede? Por quê? Por que você fez isso? Que feio! Ou batia, ou colocava de castigo. Aí a criança, se sentiu como? Humilhada. Se ela foi na rua ouvir uma palavra bonita e ela pensa, que palavra bonita? Chega em casa, ela repete a palavra. E o pai dela dá um tapa na boca dela, porque aquela palavra é um palavrão. Só que ela não sabia. Imagina esses mini estresses todos os dias, enquanto a medula está sendo encapada, e está sendo ali nos fios desencapados, esses mini choques todos os dias, desses mini traumas. Porque trauma, gente, é um evento grande, uma coisa muito impactante, mas trauma também são mini estresses diários que vai acumulando e deixa uma ferida tão grande como um trauma impactante. Inclusive, dependendo, pode deixar até mais. Se for mini estresses acumulados por um bom tempo e bem intenso, pode deixar uma traumatização ali na pessoa. É considerado um trauma. Todos nós passamos por isso. Então, nessa fase, esses mini estresses todos os dias, acumulado, virou a feridinha do quê? Da humilhação. Para a mente e o corpo não se sentir humilhado, qual que foi o recurso que a mente falou? Ela criou o nosso traço de caráter masoca. O traço de caráter masoca tem alguns recursos para lidar com a humilhação. Como, por exemplo, são pessoas que fazem as coisas rápido, porém mais devagar. São pessoas que pensam antes de falar, para não falar nada errado. São pessoas leais, são pessoas que conseguem carregar muita coisa, enfim. Foi criado ali um mecanismo de defesa e registrou ali na medula espinhal da criança. Passa um pouquinho, agora quando a criança cresce, 5, 6 aninhos de idade, ela chega agora numa fase da medula espinhal que está sendo mielinizada, que chega na parte íntima. Imagina lá os fios desencapados e na hora de encapar a parte íntima. É onde a criança descobre a sexualidade dela. Não é com a maldade do ser humano, né? A maldade para a questão da sexualidade, não, é da natureza mesmo. Só que essa criança percebe que colocar a mãozinha na parte íntima é diferente de pôr a mão na orelha, de pôr a mão no joelho. E aí, o que essa criança percebe? Quando ela olha para o mundo dos adultos, ela vê que tem papai, mamãe, titia, tio, vovó, vovô, e ela se sente como? Quem que vai ser meu parzinho? Naturalmente, a menina vai querer fazer um parzinho com o papai, o menino com a mamãe. Só que eles não são parzinhos. Criança não monta parzinho nessa. Por isso, gente, que os pais tinham que saber tudo isso, porque cada fase dessa tem uma forma certa de conduzir a criança para cada fase. Mas se os pais não sabem, eles não vão conseguir ajudar a criança a liberar esse estresse natural. Eles, inclusive, vão ter comportamento que vão fazer com que acumule mais estresse e deixe a criança mais traumatizada sem eles saberem, né? Porque eles são traumatizados ainda. Alguns acham que é bobeira, que não tem que olhar o passado, mas ainda tem comportamentos, desde a infância, como se fosse parte da personalidade, comportamentos disfuncionais, né? Por isso que é importante os pais aprenderem isso. Aí a criança quer montar o parzinho, mas ela não é o parzinho do papai, o menino não é o parzinho da mamãe. O que que acontece? Vamos pegar o exemplo lá da menina. Vai montar o parzinho com o papai. O papai tem um quarto com a mamãe e ela fica sozinha.
O papai sai para trabalhar e deixa ela para trás. O papai bebe muito e não quis saber dela. Nessa fase é onde a gente teve as outras três feridas. A criança se sente traída, trocada e excluída. Aí, qual que é o mecanismo de defesa da mente e do corpo? Quando ela vê que essa dor de ser traída, ser trocada e ser excluída, a menina sente isso pelo papai e o menino pela mamãe, a mente e o corpo começam a criar um mecanismo de defesa para sobreviver. E aí eles criam um traço de caráter rígido. O nosso traço de caráter rígido tem algumas características, como, por exemplo, nunca mais eu vou ser traída, nunca mais eu vou ser trocada e excluída. Por que que eu fui traída e trocada e excluída? Entre eu e a mamãe, papai prefere a mamãe? Entre eu e a bebida, o papai prefere a bebida? Entre eu e o trabalho, meu pai prefere ficar trabalhando? Eu já sei. Para eu não ser traída, trocada, excluída, eu tenho que ser perfeita. Porque se eu for perfeita, da próxima vez que alguém tiver que escolher entre alguma coisa e eu ganho. Se eu for perfeita, eu nunca mais vou perder, porque eu era a ponta mais fraca desse triângulo, né? Era eu, papai e a mamãe, era um triângulo amoroso, e aí eu vou perder. Então a mente começa a criar mecanismo de defesas, criando traço de caráter rígido com alguns, entre aspas, dons ali no meio, para lidar com aquela ferida. Beleza. Então imaginem, gente, que quando chega os 7 aninhos ali, terminou de encapar, do jeito que encapou, ficou registrado ali para a criança, né? O que acontece, então? Todos nós, sem exceção, passamos por essas 5 fases. Na gravidez, foi criado o nosso traço de caráter esquizoide, com alguns recursos para não ser rejeitado. Quando a gente nasce, foi criado na nossa mente o corpo, o traço de caráter oral, que tem alguns recursos para não ser abandonado. Depois, foi criado o traço psíquico, que tem alguns recursos para não ser manipulado. 3, 4 aninhos de idade, foi criado o traço de caráter masoca, que tem alguns recursos para não ser humilhado. 4 por 5, dependendo da criança. 5, 6, 7 aninhos, dependendo da criança, foi criado o traço de caráter rígido, que tem recursos para a gente não ser traído, trocado e excluído. Até aí, tudo bem. É natural. Todo ser humano passou por isso. Qual que é o problema, então? Por que a gente que é adulto está lembrando ou aprendendo coisas que aconteceu há muitos anos atrás, quando a gente era criança? Porque a questão aqui, gente, não é os recursos que a gente já teve com os traços de caráter. A questão é a ferida. Porque se essa ferida ainda estiver aberta, a nossa mente ativa um mecanismo de defesa, como se fosse um alerta ali, para a gente poder não morrer, mesmo que esse perigo não exista. Por exemplo, lá no útero, se o útero me expulsasse, se eu fosse rejeitada, se o corpo da minha mãe me rejeitasse, eu iria morrer. Isso era real. Então, o risco de morrer era verdadeiro. Só que hoje, se alguém me rejeita, eu não vou morrer. Mas se a minha ferida da rejeição tiver aberta, a minha mente, que é atemporal, ela não sabe a diferença de passado, presente e futuro, ela olha para aquela ferida e pensa: ferida de rejeição aberta, se ela for rejeitada, ela morre. Então, hoje eu posso estar tendo mecanismo, atitudes, posturas, modo de falar, baseado nessa ferida que está me prejudicando, que está me fazendo mal. Por exemplo, eu não queria ser tímido, a timidez me atrapalha. Por quê? Porque a timidez é um mecanismo de defesa da dor, não é do recurso do traço de caráter esquizoide. Entende por que a gente meio que volta no passado para entender isso? Porque talvez a sua vida não está indo para frente porque essas feridas estão abertas e a sua postura não é do recurso, a postura é da dor. Por mais que você tenha os recursos para ser usado, a sua mente não está nem aí, porque se tem um mecanismo de defesa para te proteger de morrer, ela vai focar na dor. E assim você vai ter mecanismo, atitudes, comportamento, inclusive formatos do corpo baseado na dor, tá? Então, por isso que é importante a gente aprender isso. No próximo slide aí, que eu vou ver se que ele coloca aí pra gente, tem 2 gravuras aí, olha. Uma gravura da criança interior e uma gravura de uma moça com um monte de óculos. Olha que interessante. Por que eu coloquei essas gravuras? Essa daí, olha. Vocês vão perceber que do lado de cá tem uma mulher e uma criança lá dentro. Todo mundo, gente, tem uma criança interior. Só que a criança interior não é nada místico. É simplesmente o banco de dados de informações de tudo que a gente viveu na infância. Sabe aquilo que você passou? Tá tudo registrado em alguma parte do seu cérebro, mesmo que você não lembra. Tem gente, inclusive, não lembrar da infância é um sinal de trauma, tá? Quem não lembra nada da infância, tem feridas aí que o cérebro quer proteger e tranca.
Você não precisa lembrar para resolver. A gente vai falar isso mais para frente. Não precisa e talvez você não vai lembrar, porque realmente seu cérebro te protegeu. Mas aí, como é que a gente sabe se tem ferida ou não? No comportamento, na dinâmica que a pessoa tem hoje. Só que interessante, duas gravuras. Olha, então a gente tem a nossa criança interior. Tudo que você viveu na sua infância está registrado aí. E tem essa gravura aí de uma moça com um monte de óculos. Por quê? Se a nossa criança interior tiver ferida, gente, a gente não vai ver a vida do jeito que ela é. A gente vai ver a vida com a cor da nossa ferida. Então vamos supor que eu tenho uma ferida da rejeição aberta. Aí a rejeição é azul. Aí é como se eu tivesse com um óculos azul. E aí, na hora que eu for trabalhar, na hora que eu for namorar, na hora que eu for fazer meu dinheiro, na hora que eu for passear com meu cachorro, na hora que eu for fazer qualquer coisa, ver um filme no cinema, eu vou ver as coisas com óculos azul. Aí, de repente, eu chego lá para comprar um filme, um ingresso para um filme, eu vejo que a mulher me olhou torto, ou a mulher não sei o quê, ou ela nem quis me conhecer, ou sei lá, eu quero arrumar um namorado e aquele rapaz nem quis me conhecer, aí eu me senti rejeitada. Mas talvez ele nem estava prestando atenção, talvez ele não estava no dia legal. Mas eu enxerguei como rejeição porque eu estou com o óculos azul. A minha amiga não, a minha amiga tem a ferida do abandono aberta, o óculos dela é rosa. Aí ela olha para aquela situação e pensa assim: nossa, será que fulano não percebeu que eu não estou bem hoje? Nem mandou uma mensagem? E aí ela vai enxergar a mesma situação que eu estava vendo, porém com outro ângulo, com o ângulo da ferida dela. Já o João, da minha turma, ele tem uma ferida do manipulação aberta. Aí o óculos dele, sei lá, é meio esverdeado. Aí ele vai olhar a situação lá do cinema e vai pensar assim: fulano só me usou, só me chamou por interesse, que sabia que eu ia pagar para eles o ingresso. Me senti usado. Isso foi uma manipulação do meu lado. Entendeu? Cada pessoa vai ver a vida dos óculos que tem. Por isso que é importante a gente entender quais nossos traços e qual está na dor. Mas, Daiane, como que 5 traços de caráter formou o ser humano todo que existe? Só 5 traços? As pessoas são tão diferentes, né? Vamos ver o próximo slide aí, que vocês vão entender uma ilustração muito boa para ajudar a entender. Aí são as cores. Olha só que interessante. A gente tem a cor azul, vermelha e amarelo. Essas cores são as cores primárias. E com elas, a gente faz todas as outras cores. Olha como infinitas cores existem nessa paleta, né? Pode tirar aí, por favor, esse slide. Então, pensando aí, gente, nessa ilustração das cores, por que é bom a gente entender isso? A gente tem os 5 traços de caráter. Eu, você, sua mãe, meu pai, todo mundo tem. O esquizoide, o oral, o psíquico, o masoque e o rígido. Todo mundo tem. Então, quando você fizer a sua leitura, para você saber qual traço seu é mais predominante, não quer dizer que você é o traço. Por exemplo, eu vejo muita gente falando: eu sou rígido. Não, você não é rígido. Você tem um rígido mais forte, mais intenso. Só que ele sozinho não é você. Você tem uma essência, o seu eu interior, o seu eu verdadeiro, que é formado pela sua personalidade, seu temperamento, seus valores, sua criação, seu ambiente. E aí você usa os seus traços de caráter para viver essas coisas. Eu gosto muito da ilustração dos nossos 5 sentidos. Do mesmo jeito que a gente tem 5 traços de caráter, a gente tem 5 sentidos, não é? A visão, o olfato, a gente tem o paladar, a audição, o tato. Então vamos lá que eu tô com a minha amiga, e a minha amiga não é muito boa de visão. Ela tem um monte de problema de visão e ela tem óculos. Aí, naturalmente, quando a gente está num ambiente que a gente vai precisar enxergar melhor, por exemplo, estamos passando uma rua mais escura, e aí eu tô com ela, naturalmente eu vou falar: olha, fulana, não vamos ali não, lá no final da rua, ali parece que tá meio perigoso. Ela não tá enxergando muito bem as pessoas que estão lá. Eu fui lá e avisei ela. Mas ela tem um olfato muito melhor do que eu. E às vezes eu nem tenho olfato direito, ou tô gripado, ou meu olfato não é tão bom igual o dela. Na hora que eu vou comer uma coxinha na padaria, ela chega lá, eu tenho uma amiga, que ela chega no açougue, ela sabe se as carnes é boa. Então, gente, o olfato dela é muito melhor do que o meu. Será, então, que é certo falar: eu sou visão, minha amiga é olfato? Não, eu sou a Daiane e eu tenho uma essência. Daiane ainda é meu nome, né? Não é nem o que eu sou, é só uma parte de mim. E eu tenho uma visão mais forte. Fulana tem um nome, tem um olfato mais forte, mas isso não é ela é uma mistura de tudo isso. Os nossos traços de caráter são a mesma coisa. A gente tem 5 traços de caráter, mas se o rígido seu é mais predominante, você não é rígida. Você só vai usar ele mais, porque ele é mais predominante. Vai usar ele mais do que eu.
Mas se o seu esquizoide é predominante, você não é esquizoide, você vai usar ele mais. Você tem uma essência, você é uma pessoa no íntimo, seu eu verdadeiro, que tem um nome, que tem uma idade, que tem uma casa, que tem um endereço, que tem 5 traços de caráter, que tem os seus sentidos, que tem uma cor de cabelo, que tem uma cor nos seus olhos, entende? Você tem essas coisas. Então, por que é importante a gente aprender dos 5 traços de caráter? Para você entender quais são a sua mistura. Se eu tenho esse mais intenso, eu vou usar ele mais naturalmente? Onde eu vou usar ele? Olha, eu tenho esse aqui mais fraco, eu vou usar ele aonde? Como que eu faço para me recarregar minha energia para poder usar eles no recurso? Poxa, eu queria ser muito organizada e não sou. Mas às vezes você tem uma masoca muito forte. É o meu caso, eu sempre quis ser organizado, mas não era de jeito nenhum. E o masoca em mim, ele é muito forte. E uma das qualidades do masoca é ser organizado. Aí, quando eu aprendi isso, eu falei, não, isso não sou eu, não. Eu não sou organizada. Mas por quê? Porque eu estava na dor. Então, eu não conseguia usar tanto recurso. Quando eu fui lá e tratei os meus traços e fechei a minha ferida, eu consegui usar mais os meus recursos. De forma natural. Por isso que é importante você entender quais traços você tem e quais estão na dor, para você conseguir usar eles de forma natural no recurso. Às vezes, você se define, eu sou assim. Ah, eu sempre fui assim, desde pequena. Já parou para pensar que você talvez não é assim? Do jeito que se define, talvez essa característica que você talvez nem goste de você é, é uma dor? A Ingrid aí falou, né, como uma receita única. Por isso, cada ser humano é único. Por isso, gente, que a gente é parecido, a gente conversa com um amigo, aí você vê que todo mundo é igual. Esses dias mesmo a gente estava vendo um Reels no Instagram da pessoa pegando a coberta e falando como que ela faz no frio. Aí ela se joga na cama e dá um pulinho, tipo assim, né, de frio. Aí eu ri, né, porque eu faço isso, aí eu vi lá nos comentários, todo mundo. Tá todo mundo que faz isso? Então você vê que nem que todo mundo é igual. Mas ao mesmo tempo, cada pessoa é única. Por quê? Todo mundo tem os 5 traços de caráter, todo mundo vai ter as mesmas dores e os mesmos recursos, mas a mistura dele é única. Nenhuma pessoa gêmea vai ter a mesma mistura. É impossível. Por quê? Porque não é como foi criado, é como ela interpretou. Não é só genética, tem a epigenética, que isso é um assunto profundo para outro dia. Então, isso mostra que cada pessoa é única por causa da mistura dos traços dela e de quais estão na dor e no recurso. Agora, eu vou colocar aí para vocês no slide algum exemplo, né? Lembra lá daqueles 5 personagens lá da capa dos traços de caráter? Eu vou fazer aqui de um jeito dinâmico para a gente poder entender como que os traços de caráter funcionam. Aí, gente, naturalmente, vocês vão ver o slide e vão lembrar de fulano. Meu Deus, meu filho é assim, meu marido é assim, eu sou assado. É natural a gente fazer isso, a gente começar a ver que as pessoas são assim. Quando você fizer isso, tá tudo bem porque você tá aprendendo, mas o foco foque em você, tá? Foque em você. Porque você pode não ter o traço de caráter esquizoide, mas você vai perceber que você tem essas características, percebe aonde você usa eles, tá? Então, aí o Renato Russo, né? Porque ele tem o esquizoide mais predominante. Em aparência física, essa mistura de traços, ó, pagou. Deixa eu. Ô, Ingrid, no finalzinho eu vou abrir a pergunta, aí a gente faz a sua pergunta. Sumiu aqui para mim, mas depois a gente pergunta, tá? Então, o traço de caráter esquizoide, gente, ele costuma ter olheiras, ele não gosta muito de toque físico, não gosta de abraçar, é meio seco assim. Ele prefere e gosta de trabalhar sozinho. Ele é uma pessoa mais magra, alta, com os ossos aparentes, costuma precisar de óculos, gosta de videogame, computador, prefere roupas neutras. Você abre o guarda-roupa dele, só tem preto, jeans e um all-star, o mesmo all-star, né? Normalmente, às vezes, tem um cabelo assim escondendo o rosto, já vi esses jovens que usam até capuz. Por que que a gente não é esquizoide? Ah, eu sou esquizoide. Não. Você usa ele em determinados momentos. Quer ver uma coisa que mostra que como todo mundo não é o traço? A maioria aqui, mesmo que não tenha o traço de caráter esquizoide predominante, usou muito na adolescência. Muitos adolescentes mostraram mais o esquizoide nessa fase. Vamos passar aí para o próximo slide. Aí eu coloquei o Batman,
Porque o Batman, você vê que ele praticamente esconde o rosto dele, ele fica numa Batcaverna, né? É como se ele estivesse usando o traço de caráter esquizoide. Não quer dizer que ele não tem o outro. Olha o tamanho dos músculos do Batman, que é do rígido, a boca, do rígido, do oral. Então a gente é uma mistura, né? Mas o que a gente vê predominante do Batman é o esquizoide. Quais são as dores e recursos de um traço de caráter esquizoide, para você ver se você tá na dor ou no recurso? Aí tem alguns, tá, gente? Mas tem mais. Recursos. Quando uma pessoa não está na dor, ela é muito criativa, intelectual, tem ideias diferentes, fora da caixinha, tem uma intuição muito forte, uma espiritualidade muito forte. Mesmo que ela gosta de ficar só, ela sabe trabalhar em equipe. Agora, se ela estiver na dor, ela não sabe trabalhar em equipe, porque a timidez atrapalha a vida dela, ela se isola de todo mundo, ela vive na fantasia, fica muito no devaneio, no mundo da lua, sabe? Quando a pessoa cria um universo paralelo ali no mundinho da cabeça dela, vai criando um monte de coisa que não é real. É porque ela tá na dor do traço de caráter esquizoide. Pode tentar suicídio. Quem pensa em suicídio tá na dor do traço de caráter oral. O tentar mesmo chega a ser do esquizoide. E pode buscar alguns vícios, como droga, pornografia. Pra quê, Daiane? Pra fugir da realidade. Porque a realidade dele tá tão ruim que ele quer fugir pro mundo mental. Lembra lá da barriga da mãe? Pra eu não morrer, vou mandar energia pra cabeça e eu fico invisível? Então, se você ainda tá na dor, você ainda fica nessa dinâmica. Fica invisível, manda energia pra cabeça, vive no mundo mental, fica tímido, não tem contato com ninguém. E pra deixar de existir, pra não ser rejeitado, é melhor você deixar de existir. Forte, né? Vamos passar pro próximo aí. O Jô, do programa do Jô. Características de uma pessoa que tem um oral forte, características físicas, né? Lembrando, gente, que o físico é só 30%, a dinâmica manda mais, tá? Mas de forma física. Tem um rosto mais arredondado, ela gosta de toques físicos, ela gosta da companhia das pessoas, os seus músculos são flácidos, ela ama comer, tá sempre com alguma coisa na boca, uma caneta na boca, a tampa da caneta, um chiclete, a unha, tá sempre pondo alguma coisa ali na boca, as roupas são coloridas e alegres. E eu escolhi o Jô para representar o oral, porque o Jô gosta de conversar pegando na mão. Beijo do gordo, quem lembra? Beijo do gordo. Então ele era muito afetuoso, amoroso, características de toque, de aconchego. A entrevista dele era muito assim, juntinho. Isso são características de um traço de caráter oral. Pode passar para o próximo slide. Aí a gente tem um personagem, eu coloquei assim, um personagem para colocar na dor e no recurso, porque não tem como a gente saber a dor e de recurso de alguém só olhando o corpo. A gente tem que olhar a dinâmica, tá? Então, o Olaf. O Olaf, quando ele tá lá na dor, ele fala demais. Falar muito é característica do traço de caráter oral. Mas quando a pessoa tá na dor, sabe quando ela fica disfuncional? Fala muito, 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 muito. É uma necessidade de chamar a atenção para si, para não ficar sozinho. Então, isso é uma dor. Ela busca conexão o tempo todo, é grudento, costuma ser dependente químico. Ela também vai para o vício, mas ao contrário do esquizoide que vai para o vício para fugir da realidade, o oral vai para o vício para preencher um vazio. Come demais, sem fome, compra demais, sem ter dinheiro para gastar. Aí vai. Qualquer pessoa pode ir para um vício, né? Qualquer traço. Mas o esquizoide vai para preencher um vazio, e é ciumento. O ciúme aí é uma dor do traço de caráter oral. Alguns acham que é do rígido, mas não é, porque vem muito da insegurança. E a insegurança de ficar sozinho. Aí o recurso, amoroso, empático, divertido, alegre, né? Sensível, acolhedor, gosta de trabalhar em equipe. É uma pessoa que tem muita conexão com a outra pessoa. Ela sente o que o outro sente. E isso pode fazer com que ela, se ela tiver no recurso, ela consiga transbordar e ajudar. Se ela tiver na dor, na hora que ela sentir a dor do outro, ela vai ficar pesada e sofrendo junto. Por isso que é a importância de fechar a ferida. Próximo slide. O Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Oi. O psico, Silvio Santos, por que que eu coloquei ele como psico? O psico gosta de usar terno, gosta de andar bem vestido, de ser diferentão. Silvio Santos tinha um microfone enorme aqui, né? Jogava aviãozinho de dinheiro. Então, o psico, ele gosta de ser diferente, chamar a atenção para si. O formato do corpo de um psico é um cone, aquele sorvete grandão em cima e pequenininho embaixo, triângulo invertido. São sedutores, são a voz potente. Como ele gosta de chamar atenção para si, vai usar roupas caras, mas dependendo se o psico estiver na dor,
ou não, né? Mas na maioria das vezes na dor, ele vai usar até roupa falsa. Porque o que importa para ele não é ser, é parecer. Ele se adapta ao que é necessário, é uma pessoa mais fria do que sentimental. E é ótimo para negociar e ter estratégias. Eu coloquei a fotinha do Silvio Santos porque um traço predominante dele é o psíquico, mas a gente não sabe como ele era no íntimo, né? Tanto que, vamos supor que o Silvio Santos realmente fosse mais frio do que sentimental. Eu acredito que ele era, para ele chegar onde ele chegou, ele teve que pensar muito em estratégia, qual criança que ele ia colocar na novela tal, pegou a Maísa porque... Só que isso não quer dizer que ele não tenha um moral. Talvez ali para os bastidores, depois do trabalho, na família, ele usava o traço de caráter oral, mais de acolher, de estar com a família. Por isso, gente, a importância da gente não vestir a roupa. Eu sou psico. Não, você tem ele. Você usa quando? Você pode escolher usar só no trabalho, na hora que você for vender, que ele é ótimo para vender seus produtos, mas lá com seu marido, com seu filho, você vai usar o oral. No dia que você tiver ideia, você vai para o seu quarto usar seu esquizoide, vai ser criativo. Você não é um traço. Você é uma pessoa com uma essência que usa todos os recursos dos traços, usa todos os recursos do seu corpo, que são os seus sentidos, enfim, recursos financeiros, todos que vocês têm, né? Próximo slide. Aí, olha, o Homem de Ferro. Ele também é uma característica do psico, né, do personagem. Quando tá no recurso, sabe quem mente. Gente, o psico no recurso, ele sente a mentira de longe. Porque ele tá no recurso. Então, ele não mente. Uma pessoa verdadeira conhece, como diz o Charlie Brown, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Isso é um traço de caráter psíquico no recurso. Se você tiver com seu traço de caráter psíquico na dor, você não vai saber quem vai mentir para você e você vai ser enganado. Ele é muito bom para negociar, estratégia, divertido, sedutor. Só que quando ele vai negociar, ele pensa nos dois lados. Se eu vou fazer um negócio com você, eu penso que vai ser bom para mim e para você. Entendeu? E ele é bom para vender. Na dor, não. Na dor, se eu for fazer um negócio para você, tem que ser bom só para mim. Aí a gente vê aí pessoas dando golpes nas outras, fugindo com dinheiro do cliente, não dá o serviço. Tá na dor do traço de caráter psíquico. Aí, para não ser manipulado, eles manipulam do jeito ruim. Eles não usam argumento, persuasão. Porque argumentar e persuadir, qual que é a diferença? Se eu for fazer uma persuasão, eu vou convencer alguém de uma coisa, mas com a verdade. E a pessoa vai raciocinar e falar, gente, é mesmo. E ela vai gostar daquilo. Ou ela não vai querer aquilo, mas eu convenci ela pela verdade. Na dor, eu convenço pela mentira. E ela tá sendo iludida. E aí cai no golpe. Psico na dor atrai muito oral e psico na dor. Porque uma pessoa que tem o oral na dor e um psico na dor, o oral na dor é vítima. E o psico na dor é manipulado. Aí o outro psico na dor de manipular, procura certinho essas vítimas, sabe? Então, na dor, ele é autoritário, ele é mandão, ele é falso, ele mente muito, ele arranca o dinheiro dos outros, ele é sem sentimento, cínico, debochado, sarcástico e manipulador. A gente vê até partes do filme do Homem de Ferro sendo sarcástico. Naquele momento ele tá usando o psico na dor, tá? Próximo. Passar pro próximo. A Dilma, o corpo da Dilma representa muito do masoca. É um corpo mais quadrado. Normalmente uma pessoa masoca tem um bumbum mais retraído. São pessoas metódicas. Costumam gostar de sertanejo, com músicas antigas, melancólicas. Tayana tem um registro forte, mas eu gosto de sertanejo. Então, na hora que você tá ali ouvindo sua música, você tá usando seu traje de caráter masoca. Você tá sozinho, tá dançando. A forma como você dança, você vai usar um traço, vai usar outro. Mas você é uma essência. Lembrem disso, tá? O masoca, ele não liga muito pra roupa. Sabe aquela pessoa que abre o armário e pega a primeira que vê? É do masoca. Costuma usar muita roupa ganhada. Não preocupa em combinar. Roupa muito com de marrom, com formas geométricas. Cabelo partidinho no meio, longo. São coisas do masoca. Ele tem a boca formato de U, né? Para baixo. Ele é sentimental, ele sente tanto quanto o oral. Só que o oral demonstra, chora, o masoca não, ele parece um muro. Ele sente, mas ele é forte, ele não demonstra. Para não ser humilhado. Lembra lá da fase da desfraude? Vamos segurar tudo para não deixar sair? E ele é submisso. Pode passar pro próximo. Aí eu coloquei o Hulk, né? O Hulk é um masoca. Quando eu acho interessante que ele não sabia controlar. Quem já viu algum filme, algum desenho do Hulk, sabe que ele não sabia controlar e virava o Hulk, né? Aí tem uma cena lá que alguém fala assim:
Ai, meu Deus, tipo assim, tava precisando do Hulk. Será que tem que fazer raiva nele, né, pra ele virar o Hulk? Aí ele vira e fala assim, eu tô sempre com raiva. E ele vai e vira o Hulk porque ele quis. Ali ele já tá no recurso. Porque a raiva, gente, não é uma coisa ruim. Se a gente canaliza a raiva pro que a gente quer, ela é uma potência gigante. Ali ele tava no recurso. Ele sabia se controlar e deixava o Hulk sair quando ele queria. Não era assim, ai, pra que que eu explodi? E uma pessoa no masoca na dor, ela não sabe fazer isso. Ela explode ou implode. Então, na dor, gente, ela aguenta tudo calada, vai acumulando raiva, se acha feio, pessoas com toque, tá com dor no masoca, se esforça muito e não é reconhecido, não é valorizado, é explosivo ou implosivo, explode para dentro, se critica o tempo todo, se reprime. Se você não tem nenhuma característica dessa, você não tá na dor. Se você tem uma característica apenas, você já tá na dor. Recursos. É uma pessoa organizada, leal, faz as coisas muito bem feito, mesmo que tenha que fazer um pouco mais devagar, mas ela sabe onde ela quer chegar e ela tem uma potência, porque a raiva, meu bem, é um combustível ótimo. Então, o Mazoca, no recurso, ele sabe usar a raiva. Próximo slide. Aí eu coloquei a Angelina Jolie para representar o rígido. O rígido tem um corpo mais harmonioso, ele é eficaz no que ele faz, ele se preocupa com a roupa, com a aparência. Sabe aquela pessoa, tipo assim, hoje eu comi um pouco para mais, amanhã eu vou comer um pouco menos para manter o meu peso, e ela realmente consegue? Ela tem um rígido forte. Ela é elegante, ela usa elegante na forma de andar, de falar. Quando é uma mulher, normalmente gosta de usar unhas de gel. O formato da unha de gel também depende do traço, tá? Gosta de usar o cabelo preso, porque o rígido é muito de fazer. Então, se eu vou fazer uma coisa, deixa eu prender meu cabelo aqui para eu poder concentrar no que eu vou fazer, tá? Normalmente elas vão usar o cabelo solto quando elas vão se produzir. Elas são, as pessoas rígidas são práticas e ágeis e gostam de acessórios caros e de ouro. A diferença do rígido pro psico, o psico gosta para aparecer, tipo, olhem para mim, eu tenho ouro. Olhem para mim, meu tênis é de marca. O rígido, ele simplesmente gosta de andar bem vestido e prefere coisas de qualidade. Então, às vezes, eles vão fazer a mesma coisa com a motivação diferente. Daiane, às vezes eu uso as coisas para aparecer e às vezes eu gosto de qualidade, porque às vezes você usa um traço e às vezes você usa outro. Próximo. E aí, Capitão América, um rígido. Gente, o Capitão América, quando tava com o rígido na dor, ele era pragmático, sabe? Aquelas pessoas chatas, certinha, que gasta tudo certinho, tá com o rígido na dor. Aí é uma pessoa controladora, crítica, tem um conflito entre o eu criança dela e o eu adulto, ela não se entrega por inteiro, uma competição excessiva. A gente vê muito falando, né, que no mundo das mulheres, as mulheres competem entre si, é porque são duas rígidas na dor, que ficam competindo, né? Acontece com homens também, mas a gente ouve mais mulheres reclamando disso. Ele procrastina porque ele não é o melhor, porque como ele tem que ser perfeito, tem que ser o melhor, então às vezes se não for para ser o melhor, ele nem faz. Ele é traído, muita gente acha que o rígido trai. Quer dizer, a pessoa com uma essência trai, né? Então, se você não tem valores, princípios, você vai trair alguém. Mas quando você for trair, Deus me livre, guarde que você não faça isso. Mas normalmente uma pessoa quando trai, ela não tá usando o traço de caráter rígido, ela usa o psico. Porque o psico é que é um camaleão e engana as pessoas e mente. O rígido, ele tem medo de ser traído. Normalmente ele é traído por alguém. Porque como ele se trai o tempo todo, essa ferida da traição fica aberta e ela se conecta com pessoas que também vai trair. Só que ela tem medo de ser traída, mas normalmente ela não vai te trair. Quem trai é quando usa o psico na dor. Mas ela triangula muito. Talvez, vamos supor, a mulher ou o homem com rígido na dor vai querer causar um ciúme no marido ou na esposa e triangula ali, isso é um rígido na dor. Mas ele, no recurso, não, ele é justo, íntegro, flexível, não é aquela coisa chata, pragmática, né, de tudo certinho e perfeito. Raramente adoece, é potente também, porque ele sabe fazer as coisas muito bem feito e rápido. É muito bom no que faz, ele é ágil, ativo e dinâmico. Daiane, e agora? O que eu vou fazer com todas essas informações? Eu vou passar aqui para vocês, se vocês me permitirem, um passo a passo. Eu montei aqui um plano, uma estratégia baseada nas coisas que eu trabalho, tá? Vou passar aí no próximo slide para vocês. Quem quiser anotar, olha, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu tenho um perfil, que é o terapeuta Daiane Durães, lá no Instagram. Eu tô sempre compartilhando, gente, dicas e assuntos, conteúdos, lives profundos para poder ajudar a gente a sair da dor. Tem o meu canal no YouTube. Então, para quem não lembrar, é fácil, ó. O Instagram é terapeuta Daiane Durães.
O YouTube é Daiane Durante Terapeuta. E o meu WhatsApp, tem o meu número aí, né? 31987953838. Qualquer um desses lugares aí, vocês vão ter acesso a informações, né? Mas principalmente no Instagram e no WhatsApp, vocês podem me chamar caso tenha alguma dúvida sobre como funciona ou caso queiram saber algo sobre os traços de caráter. Pode passar para o próximo, por favor. Aí, acho que a Andréia está com o áudio ligado, se puder fechar, por favor. Aí, olha, tem os 3 canais, né? Qual que é o passo a passo, gente? Daiane, e agora? Eu quero muito saber meus traços. A gente precisa fazer a leitura. O que é a leitura? Nós vamos fazer uma sessão onde eu vou fazer umas perguntas, vou olhar o formato do seu corpo para a gente fazer a sua leitura. Depois que você encerrar a sessão, eu vou ali avaliar e ver quais traços que você tem predominante, se você é mais rígido, mais esquizoide, mais psico, quais que estão na dor, por isso que você não está conseguindo sair do lugar. Na próxima reunião nossa, eu vou te dar o feedback, que eu vou te falar quais traços você tem, quais estão na dor e quais estão no recurso. Daiane, eu só quero saber isso. Beleza. Você só pode fazer a leitura. Beleza, faz a leitura e saiba quais são seus traços e qual que está na dor e no recurso. Mas eu já adianto, só saber quais traços tem e quais estão na dor não vai adiantar, porque a gente precisa fechar. Então, quem quiser fechar, depois da leitura do feedback, a gente entra com o tratamento das feridas. Cada consulta minha, vamos supor que você veio, fez a leitura, e aí na próxima sessão eu vou te conduzir num exercício terapêutico juntos para limpar o pus do esquizoide. Vou deixar um para casa de exercício para você fazer na sua casa. Próxima sessão, vamos juntos limpar o pus do oral. Exercício de para casa. Próxima sessão, vou limpar o pus do psíquico. No final do tratamento, o tratamento é rápido, 5, 6 sessões, só que eu preciso conversar com a pessoa só para ver se essas 5, 6 sessões vai ser útil para ela, porque tem algumas feridas que eu não vou abrir aqui, que são profundas, que vai precisar de 1 ou 2 sessões a mais, tá? Mas normalmente, em geral, são 6. E aí você fecha os seus 5 traços de caráter, limpa o pus dele, você aprende exercícios para fazer a manutenção, e na última, a gente monta um plano de ação. O que é o método do VAR emocional? O método que eu criei, eu vou ensinar para você durante o tratamento, e ali você vai ter um plano de ação para as suas queixas. Por exemplo, você me procurou, Daiane, eu estou com um problema para fazer dinheiro, eu e meu marido estão brigando muito e eu quero emagrecer. Aí nós vamos tratar suas feridas, entender por que você está ganhando peso, entender quando você relaciona com seu marido, quais feridas suas estão sendo cutucadas que faz você reagir, ter problema com ele, quais feridas dele você cutuca que faz ele reagir. Você não está fazendo dinheiro por alguma crença, algum traço de caráter que está ferido. No final, a gente limpou os traços, entendeu a dinâmica, nós vamos montar um plano de ação. Fulana, daqui para frente, quando você sentir vontade de novo de brigar com seu marido por causa disso e isso, o que você vai fazer? Aqui, olha, para fazer dinheiro, lembra que foi essa crença aqui que a gente encontrou e tal, tem esse traço que estava na dor, agora a gente fechou, o que você vai fazer? A gente vai montar um plano de ação, porque a ideia não é você ficar dependente da terapia, de mim. A ideia é você ficar independente. E aí você vai ter esse plano de ação que vai durar para você cuidar de você de 3 meses a 1 ano. Depois de 1 ano, eu sempre falo com a pessoa, ó, tem 1 ano que você fez a terapia, volta, faz 1 ou 2 sessões de manutenção, gente, porque a gente precisa continuar cavando até a gente morrer. Até eu que sou terapeuta, que trabalho com isso, quando eu vejo que eu estou travada, ou já deu um período, eu faço a minha sessão para a gente poder desbloquear mais algumas feridas que estavam no inconsciente e assim a gente continuar usando mais ainda os nossos recursos. Tá bom? Pode passar para o próximo, por favor. E aí, para quem ainda não pode ou não tem o interesse ainda de fazer o tratamento, em breve eu vou estar lançando o meu curso do SOS Emocional. Ele vai ser apenas R$ 37,00. Por que eu fiz esse curso, gente? O SOS, o que vem na mente quando falo SOS? Uma coisa de emergência, de urgência. Estou precisando socorro. Tem muita gente assim, e que não tá com condição de fazer a terapia, e eu tava incomodada com isso, eu falei, gente, eu vou montar então umas aulas para ajudar essas pessoas com isso. Essas aulas eu não vou passar informação, não vou ensinar coisas. Cada aula é prática. Aula 1, faça isso nos próximos 3 dias. Aula 2, faça isso agora nos próximos 3 dias, próximos 7 dias. Porque eu vou montar um passo a passo para você ter uma rotina de autocuidado. Porque a gente não é só o emocional, a gente é emocional, físico e espiritual. O espiritual é tudo aquilo que é invisível.
encaixa na nossa fé, mas, por exemplo, um contato com a natureza, um pisar na terra, olhar um pôr do sol, são coisas invisíveis que a gente não vê, mas que têm um efeito tão poderoso no nosso cérebro que vocês não têm noção. Então, a gente precisa ter uma rotina do físico, emocional e espiritual. E eu tenho muita coisa para passar sobre isso. E aí eu vou fazer esse lançamento desse curso de SOS emocional, né? Para quem está no grupo, assim que tiver o lançamento, já vou colocar lá disponível e vai ser apenas R$ 37. Então, se preparem, se programem para continuar cuidando de vocês. Alguns já estão nessa estrada aí, já cuidam de vocês, estão aqui para poder aprender um pouco mais. Pode tirar o slide, por favor. Então, alguns já estão aí nessa jornada, né? De se conhecer, já estão aqui só para adquirir mais conhecimento. Outros não faziam ideia do que era traços de caráter. E aí aprendeu muita coisa hoje, né? Então, cada um está num caminho, porque cada pessoa é única. Não importa o que vocês vão decidir, né? O que eu orientaria, o que eu falaria, porque está sendo muito bom para mim, é continuem cuidando de vocês. A Eveline gostou das dicas, né? Muito bom. E é isso aí que eu queria passar para vocês. E aí eu quero agora abrir a oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, quem tiver um caso de família, que quiser resolver aqui agora no ao vivo e as cores. Tá aberto aí. Tem alguma dúvida, gente? Quem tiver, pode abrir o áudio e a câmera para poder deixar a dúvida, não tem problema não. Deixa eu ver aqui no chat se tem. Eu. Oi, Ingrid, que bom! Seja bem-vinda! Obrigada, cheguei atrasada. Você vai salvar? Vou deixar salvo, sim. Ah, então tá bom, que eu tive um compromisso, acabei agarrando um pouquinho. Mas que bom que você veio. Deixa eu te falar, eu fiz uma pergunta aqui, mas eu acredito que ela já foi respondida no decorrer, né, do que eu ouvi. Né, se essa mistura de traços de caráter, elas podem variar conforme o momento que a gente estiver. Sim, com certeza. Por isso que eu acho interessante essa forma como eu trabalho. Se a gente olhar só o corpo, fica uma coisa pragmática, do tipo, é tanto isso, tanto aquilo, vai ser assim pro resto da vida. Só que a gente não é assim. O ser humano, ele é moldável, né? Inclusive, a gente pode até mudar a personalidade, pode ter uma nova personalidade. O que acontece? Se eu tenho uma ferida, e essa ferida faz com que eu tenha alguns comportamentos, por exemplo, faz de conta que eu tenho uma masoca na dor. Aí eu sou uma pessoa muito explosiva, brigo com todo mundo, e eu sou conhecida por ser assim. Aí o masoca tá mais impactante. Se eu faço a minha terapia, limpo a ferida do pus do masoca, aprendo dinâmicas para controlar minha raiva, canalizo ela para usar como potência, daqui a um tempo, quando alguém conversar comigo, não vai me reconhecer, porque talvez eu vou ter mais espaço para usar o oral, no sentido de acolher, de nutrir, de ter mais paciência com o masoca na paciência em vez da explosão. Vou conseguir falar, sim, de forma firme, pôr limites, usando o meu masoca? Vou. E isso não vai carregar muito o meu emocional, porque o masoca na dor, ele não sabe falar não. Aí ele vai carregando, uma hora ele explode. Ele, no recurso, ele sabe falar não, ele se posiciona, e aí o caminhãozinho dele não fica cheio. Assim, ele pode até carregar alguns problemas de alguém na forma de ajudar, porém ele vai conseguir mais tempo para ele ser criativo e usar o esquizoide. Então, ele vai mudar. Tanto que eu falo com as pessoas, olha, quem já fez terapia comigo, fez a leitura, viu os traços, passa um tempo, quiser mexer de novo nas feridas, a gente vai ter que fazer a leitura de novo, porque a pessoa se transformou em outra. Tanto que agora ela tem desafios novos. Então, tipo assim, ela chega para mim com uma ferida. Eu até dei um exemplo no podcast de uma cliente, que ela chegou uma vez em mim, ela até me permitiu eu contar essa história, porque eu acho muito bonita a história dela. Quando ela chegou para mim, ela estava com uma dor do oral tão grande, uma depressão gigante. Ela não conseguia levantar para escovar o dente. O nível do abandono dela estava nesse nível. A gente mexeu, limpou, fizemos um plano de ação, ela foi cuidando dela. Depois de um ano e pouquinho, ela voltou com algumas dores para fazer de novo o tratamento, as feridas para as novas dores. Qual que era a dor dela? A dor agora era do rígido, de fazer dinheiro, de conseguir crescer na empresa dela. Quem era a mulher com depressão que não escovava dente? É outra pessoa, ela nem lembrava disso, né? E eu lembro que eu comentando com ela, ela falou, gente, é mesmo. Tipo assim, ela até tinha esquecido que ela não escovava os dentes de tanto forte que era a depressão. Só que ela tinha problemas lá na frente? Tinha, porque a gente não vai deixar de ter. A gente tem que continuar cuidando da gente. Só que ela era uma nova pessoa, com desafios novos, que a antiga versão dela não fazia ideia que ela ia ter aquele problema, né?
Imagina você virar para uma pessoa que tem uma depressão tão forte no escova o dente e falar assim, um dia seu problema vai ser porque você quer fazer mais dinheiro. Ela fala, você tá doida, minha filha? Eu não tô querendo nem viver, quanto mais fazer dinheiro, sair de casa, né? Isso é interessante porque a gente tem a tendência de não concentrar nas coisas que a gente já mudou. Às vezes a gente pensa, de novo eu tô com a dor, mas não é de novo, eu sou outra pessoa. É natural nessa nova estrada ter desafios diferentes. Por isso que a importância que eu falo, olha, não quero ninguém independente, não. Não volta aqui hoje 3 meses, mas quando der um ano, volta, porque você é uma nova pessoa e vai precisar de um ajuste ali para poder continuar caminhando. É por isso que eu pensei, né? Então, por isso daí a importância de estar voltando, né? Você tem que ir lá dando as manutenção, continuar fazendo manutenção no carro para a vida toda, né? Isso, Pra dar o exatamente. É igual certo. casa, né? Se a gente não limpa, vira um É, furdunço, a né? faxina, a faxina. É, exatamente. Respondeu sua dúvida? Expandi, obrigada. Muito bom, eu que agradeço. Tem mais alguém, gente, que queira fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Agora, como diz, né? Ou a aula foi muito boa, que não tem dúvida, ou foi muito ruim, que não tem dúvida. E Então, agora, posso hein? falar mais um pouquinho? Pode, manda ver. Ninguém mais falou. Então, eu só queria, né, falar que realmente, assim, eu fiz a terapia com você, foi muito bom, né? Faz toda a diferença, né, na minha vida. E vai só melhorando com o tempo, né? Que Isso é bom. bom, A gente tem que voltar a fazer manutenção, né? Que já tá atrasada, mas vai dar que tudo bom, que certo, né? chique, né? Então você pode ver, né, a diferença, então, do antes e Sim. depois. Gente, demais. O dizer o não. Gente, como é bom falar não. É. Mas eu achei engraçado, porque assim, não é só falar não. É falar não, mas também aprender a falar sim. Falar sim Uhum, para as coisas importantes, né? É dar, verdade. dar, dar espaço para o que é importante para você na medida certa e saber pôr limites no que está, né, interferindo aí. É interessante. Que Muito bom. bom, tá vendo? Que chique, né? Isso é muito legal. Eu acho isso legal, que, igual você falou, é a sabedoria. Porque sabedoria é isso, Isso. você pegar o conhecimento e saber quando, onde usar, né? Não é aprender só a falar não, é falar sim, é você saber aonde, como você usou o que você está aprendendo, né? Isso é Sim. muito bom. E só tem Uhum. sabedoria se a gente tiver no recurso, porque na dor, minha filha, a gente fica no mecanismo de sobrevivência. É A gente verdade. faz coisas que não queria. Mandou o óculos escuro demais, né? É, o mundo fica roxo, a cor roxa, nada é bonito. Né? Apesar de que o roxo é lindo, mas nem sempre, né? Com Muito bom. certeza. Ótimo. Obrigada, viu, pela participação, a pergunta. Eveline falou que tem uma dúvida. Eveline, quer abrir o áudio? Que dia vai ser minha sessão? Olha, bora marcar. Muito bom. Bora marcar. Você tem alguma dúvida? Você quer colocar aqui? Aproveitando. Quem mais? Gente, quem tiver dúvidas sobre a sessão, entre em contato lá comigo, pergunta lá que eu consigo explicar direitinho, tá? Aliás, nem importa onde você mora, porque o meu atendimento é online. Então fica aí no conforto da sua casa e aí não deixa de ser profundo, muito pelo contrário. Eu vejo que as pessoas, por fazer em casa, elas se sentem mais à vontade, né? Até o clima, o ambiente ali do lugar onde ela mora, faz com que ela se sinta mais em casa para poder mexer nessas feridas. Então tem sido muito bom, tá? Não deixa de fazer a experiência, não, que vocês não vão arrepender, não. As palminhas aí, né? Muito bom. Então tá bom, gente. Se ninguém tiver mais dúvida, a gente vai encerrar. Tem alguma dúvida? Muito bom, o povo gostou. Que bom, gente. Fico feliz, viu? Queria agradecer a confiança de vocês, né, no meu trabalho, de estar aqui no sábado à noite. Podia estar fazendo outras coisas, né? Podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui assistindo uma aula da Daiane, né? Muito obrigada. E eu fico feliz, porque eu sei que eu conecto com pessoas. Eu que agradeço, né, Evelina, agradecendo. Eu sei que eu conecto com pessoas, a gente conecta com pessoas parecidas. É natural isso, né? Então, ver que vocês estão aqui num sábado à noite, tirando esse tempinho para ter uma aula sobre o emocional, é porque vocês querem crescer. Isso já é considerado raro. O mundo tá do jeito que tá, porque ninguém olha para dentro, tá todo mundo só apontando o dedo e procurando fora, né? Quando a gente para olhar para dentro, a gente se ama mais e a gente transborda mais amor.
Então, eu fico muito feliz, né, de vocês estarem aí, cada um na sua jornada, cada um aí na sua estrada, uns começando agora, uns já sabem muito e tá aqui para aumentar mais um pouco o conhecimento, e a gente está aqui juntos. Isso aqui também é importante, a ambiência, né? Um ambiente onde está todo mundo ali com o mesmo objetivo, estimulando um ao outro, a ver que não está sozinho, né? Porque quando a gente começa essa jornada de autoconhecimento, autodescobrimento, a gente quer falar para as pessoas, mas nem todo mundo está disposto, nem todo mundo quer, né? A gente fica xoxo, capenga, porque não quer transbordar isso. Por isso que é importante a gente criar esse ambiente, sabe? Aí fiquem lá no grupo do WhatsApp, porque a gente vai ter mais aulas como essa, né? A ideia é fazer pelo menos uma todo mês, e a gente vai escolhendo assuntos, e à medida que for, a gente vai aprofundando mais, porque isso daqui, eu falei lá o beabá emocional, porque realmente é daqui que começa a entender muita coisa. Porque conhecer os traços é só o primeiro passo. Porque tem muita coisa ainda para a gente continuar. Igual eu falei, a gente vai deixar só quando morrer, né? Então, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai se estimulando aqui. Tá bom? Um ajudando, encorajando o outro para continuar fazendo nesse caminho de cuidar da gente, né? Muito bom, gente. Então, se ninguém tem mais dúvidas, a gente vai encerrar aqui a gravação. Eu agradeço muito mesmo a presença de cada um de vocês, tá? Até mais, gente. Vamos encerrar aqui, ó. Beijo para vocês. Obrigada, viu? Até mais. Tchauzinho.